Meus queridos amigos e amigas torcedores do Clube do Remo, se você perguntar para qualquer remista, qualquer um, se ele tá com medo do jogo de sábado, ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim. Tenha dúvidas disso. Não tem um remista que não esteja receoso do Remo não vencer o jogo sábado. O que nos deixaria numa situação muito complicada no campeonato, tendo em vista que a gente tem menos vitórias que praticamente todo mundo que está na briga. Mas se você perguntar para algum remista, qualquer um também, se ele está confiante para o jogo de sábado, se ele tem confiança que o Remo vai vencer, sim, todos vão dizer. Parece meio contraditório, né? Parece meio contraditório, mas é verdade, é o sentimento do remista hoje. Ele tem confiança no time, que o time pode chegar lá na ressacada e vencer o Avaí, mas ele também tem medo do time não conseguir vencer o Avaí, porque a gente sabe, uma vitória contra o Avaí nesse final de semana agora, nos deixa praticamente na Série A. Praticamente na Série A. O que o Remo teria que fazer, independente se os resultados acontecerem, por exemplo, resultados ruins para o Remo, a Chapecoense ganhar, o Criciúma ganhar, o Goiás vencer, independente disso, o clube do Remo vai depender só das forças dele para que ele chegue na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo de sábado contra a equipe do Avaí, ele é um jogo que vai ser muito tenso. Apesar da torcida do Avaí estar nas redes sociais fazendo uma campanha para que o time entregue para o clube do Remo, eu não acredito nisso, tá? Eu sinceramente não acredito nisso, até porque teremos muitas malas brancas para a equipe do Avaí. Se tem um time que vai enfrentar uma equipe que não está brigando por nada, dos times que estão lutando pelo rebaixamento já, dos times que estão lutando pelo acesso, é o Clube do Remo. Todos os outros, com exceção do Goiás, que tem um confronto direto contra o Novo Horizontino, todos os outros jogam contra equipes que lutam contra o rebaixamento. Tirando a Chapecoense, né, que vai enfrentar já o já rebaixado Volta Redonda, mas não tenha dúvidas de que o fato do jogo ser no Raulino de Oliveira e também ter uma possível mala branca para o Volta Redonda vai dificultar muito a vida da Chapecoense. Mas o Remo, cara, o Remo vem trabalhando, o clima tá bom no Bainão, o Guto Ferreira tem confiança, os jogadores também estão confiantes, temos voltas de jogadores importantes do nosso time titular, que é o Caio Vinícius e o Hernandes. Então o trabalho, ele vem sendo feito durante essa semana e vai ser uma semana longa para nós torcedores, mas bem rápida para os jogadores, porque eles estão se preparando, as viagens não vão acontecer, né? Até porque o Remo já se prepara em Florianópolis, há um tempo maior para se recuperar fisicamente e claro que os jogadores mentalmente têm que estar bastante preparados. É interessante a gente acompanhar as redes sociais do Remo, porque o clima que a gente nota nas redes sociais do Remo é um clima muito bom, jogadores felizes, rindo, concentrados para o jogo, mas com aquela confiança que a gente espera que eles tenham no sábado agora. Teremos, como eu disse para vocês, a volta do Caio Vinícius e a volta do Hernandes. Provavelmente sairão do time titular Pedro Castro e o Jaderson. O Hernandes volta ali para o lado direito dele, né, onde ele joga, e o Caio Vinícius volta para o meio de campo. Só que temos uma grande dor de cabeça, Marcelinho. Hoje foi divulgado pelo NASP, né, inclusive em nota oficial, a situação clínica do Marcelinho. Ele sofreu uma lesão. Eu vou até ler aqui para vocês, para que vocês entendam o que aconteceu, tá? Para justamente, quem puder enviar aí esse boletim médico, tá, para o nosso querido Anderson Moreira, podem enviar, tá bom? O departamento médico do Clube do Remo informa que o lateral direito Marcelinho passou por exames que constataram um entorse grau 1 no pé esquerdo, com derrame na articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo. É doido esse nome, esse diagnóstico aqui é pior do que o segundo nome do Panagiotis, né? A contusão ocorreu na última partida, diante do Novo Horizontino, ainda no primeiro tempo, quando o atleta sofreu uma falta criminosa e violenta. Sim, foi criminosa e violenta do jogador adversário Vaguinho, tá? Não tem problema nenhum de falar aqui. A palavra criminosa eu estou colocando, mas criminosa e violenta, tá? E
Muita gente pode querer levar o pé da letra. Pô, você tá falando que o Vaguinho cometeu algum crime? Não, não. Quem acompanha futebol, quem vive o futebol há muito tempo, sabe que a expressão criminosa é aquela expressão de que o cara ele não vai visando a bola. Ele vai visando a perna do jogador, pô. Ah, mas ele tocou na bola. Meu amigo, se o Marcelinho tivesse azarado nesse dia, ele tinha quebrado a perna dele. A sorte é que a perna do Marcelinho já caiu. Ele não ficou em pé. Quando ele sente a entrada lá ele, do Vaguinho, ele cai, ele já se joga. Porque se ele fica em pé, com certeza, com a força que foi a jogada, ele tinha quebrado a perna do Marcelinho. Então, essa entrada aí, ela foi muito violenta. Muito violenta. O jogador já iniciou o tratamento com os profissionais do NASP. Há uma grande incógnita se ele vai jogar ou não. O Dr. Jean Clay não confirmou a ausência dele para esse jogo contra o Avaí e ele será trabalhado durante a semana, como foi divulgado pelo próprio Ascom do Clube do Remo, né? Que será trabalhado um processo de recuperação com o Marcelinho. E é importante, sim, cara, que a gente recupere esse jogador, porque eu já fico desesperado, com falta de ar, com uma dor imensa no peito, só de imaginar que o Pedro Costa vai ser o lateral direito do Remo. É isso mesmo. Se o Marcelinho não tiver condições, teremos o limitadíssimo Pedro Costa na lateral direita. Um cara que não ataca bem, que não marca bem, que não consegue preencher aquele lado direito ali como o Marcelinho preenche. Inclusive a dupla Marcelinho e Hernandes, ela é uma dupla muito boa, muito ofensiva, que se dinamiza muito durante o jogo com a bola no pé. Já o Pedro Costa, primeiro o Pedro Costa, ele já fala e anda, né? Ele já fala e anda, a gente já é muita coisa. Ele pensar com a bola no pé, aí já é demais. Mas ele não pediu para ser contratado pelo Clube do Remo. Quem contratou o Pedro Costa, que tinha feito 2 jogos pelo Avaí, foi a diretoria que contratou esse lateral. A gente sabe que algumas contratações do Remo ainda são sem critério. Mas tem um detalhe interessante sobre o Pedro Costa, tá? Que apesar de todas as minhas críticas, eu já estou fazendo aqui agora, para justamente no dia, caso ele jogue, eu não tenha que criticá-lo, porque ficar classificado como eu estou torcendo contra pro cara, eu não torço contra nenhum desses jogadores. Mas se tem uma coisa positiva do Pedro Costa é que ele jogou no Avaí. E poderemos ter uma lei que não falha no Brasil, que é justamente a lei do ex. O Pedro Costa, como ele atuou pelo Avaí, quem sabe ele não pode fazer o gol ali da vitória do Remo. Já pensou? A gente ganha de 1-0 com o gol do Pedro Costa sem querer. Já pensou, bicho? Seria lindo, né? Seria lindo. Mas tomara que o NASP recupere o Marcelinho. Tomara que recupere nosso lateral direito titular para que ele possa atuar esse jogo, porque é um jogador que, meu amigo, se não atuar esse jogo, fará muita falta. Muita falta, mas eu espero também que o NASP recupere ele a tempo para o duelo contra o Goiás, porque se a gente precisar vencer o Goiás nesse jogo, e a tendência é que isso se confirme, que a gente tenha que vencer o Goiás na última rodada, a gente vai precisar do Marcelinho no time titular. A gente vai precisar do nosso time inteiro titular. Tem uma grande dúvida também no time titular do Remo, tá? Uma grande dúvida. E essa daqui é um recado especial pro grandioso Felipe Virgolino, que é fã incondicional do Sávio, né? Hoje de manhã ele me mandou mensagem de novo, falando que eu secava o Sávio de novo. Ei, tu seca o Sávio, ele jogou pra caramba. E de fato jogou pra caramba mesmo aquele jogo, tá? Não foi uma partida brilhante do Sávio, não. O Sávio não deu nenhum passe pra gol, não. Mas o Sávio entrou e mudou o jogo pro Remo. Mudou o jogo. O Jorge não estava bem naquele jogo contra o Novo Horizontino. E aí pode ter essa dúvida na lateral esquerda. O Sávio voltando para o time titular no lugar do Jorge. E aí a pergunta que eu tenho é para fazer para você, meu amigo torcedor. Quem você colocaria nesse time titular do lado esquerdo? O Jorge ou o Sávio? Quem você colocaria? Tanto é que o Sávio, quando o Sávio entrou em campo, né, naquele jogo lá contra o Novo Horizontino, o Remo teve a possibilidade da bola parada que não estava tendo, porque o Jadson, meu amigo, só cruzava a bola pro além, para ninguém. O Jadson cruzava a bola para ninguém, né? E aí o Sávio entra no jogo, consegue bater com qualidade na bola, né? Quase ele faz um gol de falta ali. Então, a gente pode ter o Sávio na lateral esquerda também. Eu, sinceramente, não arrisco que o Guto vai começar com o Jorge, tá? Porque o Guto gosta muito do futebol do Sávio. E o Sávio não entrou mal nesse jogo.
não entrou mal nesse jogo aí, não. Eu acho que o Sávio entrou até melhor que o Jorge nesse jogo. Porque o Jorge não estava conseguindo dar dinâmica ali do lado esquerdo. O Sávio entra e consegue fazer com que o time do Remo, pelo menos, troque passes com objetividade, com lucidez no meio de campo. Ele coloca os passes no meio de campo que o Remo não estava tendo. Mas eu quero saber sua opinião aí sobre isso, tá? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.